Pessoal, tá na área também ele, o nosso grande Alan dos Santos. Ele está aqui para bater um papo conosco nessa manhã. Ele está entrando mais cedo, a gente tirou ele da cama um pouco antes, ou do Uber. Não sei ainda da onde a gente tirou o Alan. Mas, Alan, o pessoal tá com sede para te pegar. O Careca, você não sai da cabeça do Careca. Tem mais coisa. Eles pediram de novo para a Meta, colocaram multa de R$100 mil por dia por descumprimento. E o próprio pessoal da Meta já se manifestou várias vezes. Eles entregam isso daí o tempo todo para ele. Não a sua localização, que eles não têm, mas o teu e-mail. Não é isso que eles querem. Então, vamos lá, Alan. Queria saber. Bom dia, Marcão, bom dia. Paula, Adriles. O que está acontecendo? Vamos fazer uma timeline do problema, né? Eu vou pegar aqui a data da matéria. Quando eu falei da Juliana Dalpiva, né, isso foi em agosto do 2024, e eu publiquei isso num outro site que eu tinha chamado de Revista Exílio, e até botei aqui assim, na época, né? Isso foi 21 de junho de 2024. Eu coloquei assim: na madrugada desta sexta-feira, 21 de junho de 2024, recebi de uma fonte sigilosa e fidedigna uma suposta conversa entre a Juliana Dalpiso, né, que eu apelidei de que ela dá o piso, e um outro jornalista do qual a identidade permanece anônima. E aí o conteúdo da mensagem dela, não preciso ler tudo aqui, mas o ponto crucial ela diz assim para um outro jornalista: querido, esqueça Felipe Martins, apague esse story sobre ele, e por favor não publique aquela matéria. É uma causa perdida. Sejamos pragmáticos. Salvar o Felipe, aquele que fez o gabinete do ódio, lembra? Significa sacrificar a PF e até mesmo Moraes. Ele vai apodrecer merecidamente na cadeia por uma viagem que ele nem fez. E está tudo bem. Seguimos em frente. Vamos sobreviver, prometo. Ok. O que está em jogo, Marco, Paula e Adriles? Eu estou nos Estados Unidos, certo? O ponto crucial todo aqui é que quando foi modificada a entrada do Felipe Martins aqui, pelo fato dele não ter entrado e terem colocado como entrada, estavam envolvidos a Juliana Dalpiso, que dá o piso aí, e o Shore, que é o delegado da PF, e o Guilherme Amado. Ela e o Guilherme Amado pertencem à Abrage. A Abrage recebia dinheiro de quem? USAID. Ou seja, as autoridades americanas não só tiraram o dinheiro que estavam mandando para essa galera, como também agora vai atrás de quem adulterou. E o fato que todo mundo sabe, só você colocar em qualquer matéria sobre isso, quando é que a passagem do Felipe Martins, a entrada do Felipe Martins foi adulterada nos Estados Unidos. Exatamente na data em que o Shore estava onde? Dá um chute aí. O Shore estava na gringa. Estava nos Estados Unidos, filhão. Muito bem. Ou seja, é óbvio que o desespero do Alexandre de Moraes é para poder ferrar quem vazou a mensagem com a Juliana Dalpivo. Ou seja, ele está querendo fazer aqui um compromato. Eu expliquei no timeline. Material comprometedor. Ele está querendo pegar todo o histórico de mensagem da pessoa que conversou com a Juliana Dalpivo e tentar encontrar alguma coisa para poder ameaçar o jornalista. Que se você ler todo o artigo que eu escrevi, Marcão, o cara fala assim: Juju, longe de mim defender esse indivíduo. Eu participei aqui do Fim Diário falando sobre isso à época. Não sei se você lembra. Sim. Foi ano passado, final do ano passado. Isso, meio do ano passado. E aí ele falou assim: Juju, longe de mim defender esse indivíduo, mas a PF falsificou o histórico de viagens dele 1 mês após a prisão, diz o jornalista do Print. E ele fala: estão tentando indiciar o sujeito desde fevereiro, agora é com eles, depois será a nossa vez. Ou seja, o cara tá vendo que se você alimentar um monstro desse, tá ouvindo aqui agora, falando sobre o tamanho do Estado, etc. Isso aqui, o cara sabe. Você coloca tanto poder assim na mão do Estado, hoje sou eu, hoje é o Felipe Martins, amanhã seremos nós. Bem dizer, foi isso que ele disse. E aí ele continua: agora é com eles, depois será a nossa vez. Tem conversado com o Mazzocco?
O Mazzuco que ele menciona aqui, eu até coloco como nota de rodapé no final da minha publicação, é o Heitor Mazzuco, repórter do Estadão. Aí ele fala, tem conversado com o Mazzuco? Aí ele continua aqui, que história é essa, hein? Foi hackeada? Foi porque ela começa a ameaçá-lo, dizendo, ó, desde março todos os nossos colegas já estavam cientes disso, ou seja, março do ano passado, todos os jornalistas sabiam que o negócio foi adulterado, segundo esses prints. Aí ela fala, a Polícia Federal vai indiciá-lo em breve. É frágil e não tem sustentação, precisamos dar uma ajudinha. Ou seja, o indiciamento é frágil. Não tem nada para indiciar o Felipe. Precisava da ajudinha da imprensa. É nessas horas, Marco, Adriles e Paulo, que eu gosto de relembrar ao pessoal a importância de um jornal. Sim. A importância de um feed diário, a importância de uma timeline, a importância de uma hora e verde, a importância de uma imprensa que não está em conluio com essa gente. Perfeito. Não é brincadeira. Vocês precisam estar infinitamente mais fortes. O feed diário precisa estar infinitamente mais forte para as eleições do ano que vem. Não é brincadeira isso. O futuro do Brasil depende do fortalecimento das mídias independentes. Porque olha isso aqui, galera do Estadão, Abrage, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. A Paulinha sabe bem quem é essa turma. Né? Então, diga. Não, eu quero trazer, Alan, porque você é um dos atores principais do nosso bloco Crimes em Série do Supremo Tribunal Federal. Eu preciso chamar a vinhetinha, porque virou uma praxe nossa, e eu quero trazer para você um vídeo da Globo, e a gente pode comentar, Adriles, Paula, eu quero fazer uma rodada com todo mundo, porque é o que o Alan está falando. Vamos colocar para vocês aí. Então, vídeo da Globo News, ou CNN, mesma coisa, né? Vamos lá. A PF acaba de informar ao Supremo Tribunal Federal que o X permitia que fosse repassado dinheiro, financiamento, inclusive por criptomoedas, a perfis bloqueados no X, de pessoas investigadas. A questão colocada aqui, segundo a gente tem aqui a apuração do Márcio, é o seguinte: ao invés de aparecer para as pessoas que aquelas contas estavam bloqueadas, o X dava a opção para as contas bloqueadas receberem dinheiro. A plataforma exibia dados que permitiam financiar esses perfis com recebimento de valores em criptomoedas. Quais perfis? A gente falava há pouco, né, do Alan dos Santos. Ele é um deles. Considerado foragido pelo Supremo, podia receber, com permissão da rede social X, de Elon Musk, dinheiro para esse perfil, ou seja, podia receber essa monetização. Outro, Rodrigo Constantino, também podia receber, segundo a PF, foi identificado isso nas contas. E ainda, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, que foi denunciado pela PGR no inquérito do golpe e é empresário. Então, inclusive, se o pessoal usar VPN, é só botar lá x.com/Alan LD Santos. Você abre o meu perfil, vai aparecer lá o símbolozinho da criptomoeda lá no início. E pode mesmo, a galera pode. Pode doar dinheiro, pode assinar, seja feliz. Manda, né? Manda mais. O negócio é manda mais. Agora, tem uma coisa que eu acho legal, e o Alan encara isso, claro, com essa de maneira despojada, mas é uma cretinice, professora, a maneira como a matéria é retratada. Você percebe que ela faz já um juízo de valor durante a notícia, né? Enquanto ela conta a notícia, ela já coloca que o absurdo não é a perseguição a jornalistas, o absurdo é o pessoal que ainda consegue manter os jornalistas ou fazer doação para eles, professor. Nossa, que absurdo. Em primeiro lugar, eu só quero fazer uma observação que o Alan sem o bonezinho do Fora da Lei não é o Alan, tá? Aquele bonezinho... Pois é, hoje eu esqueci, acabei trazendo da Ferrari. Foi mal. Não, da Ferrari não. Tem que ser o boné do Fora da Lei. Até o final do ano, eu tô na merda, tá? Não tô bem financeiramente, não. Mas até o final do ano eu quero ter uma Ferrari só pra esfregar na cara do Alexandre de Moraes. Ai, meu Deus. Vontade, tem que ter vontade. A localização do Alan, todo mundo já sabe a localização. Não tem o vídeo dele ali no lado do Mickey? Não tava lá no Mickey? Só chegar no Mickey que chega no Alan. Eu já entendi essa parte também. Então não sei por que essa urgência toda. E a terceira observação, antes de falar da nossa jornalista empoderada, é o seguinte:
Se esses prints que o Alan divulgou são falsos, por que tanto bumbum frenético assim, né? É falso. Provem lá, não, é falso, deu, ninguém vai mais dar bola. Mas não, eles ficam alimentando. Tanto que o pessoal já tinha até esquecido e agora, por causa disso, o assunto voltou à pauta. É igual a perseguição que agora eles estão fazendo ao Bolsonaro com esse negócio do processo, que incluíram um assunto que é proibido das caixinhas mágicas e agora tá todo mundo falando sobre isso. Inclusive o Tarcísio elogiou as caixinhas mágicas. Mas enfim, vamos aqui para a jornalista da Globo. Uma pessoa, para se informar pela Globo, ela tem que ser muito burra mesmo, porque assim, eu acho que nem o pessoal da esquerda tem eles como fonte de informação, porque os inteligentes da esquerda sabem que aquilo ali nada mais é do que uma agência de propaganda deles, né? Eles vão falar lá, eles ficam lendo o celular, fulano disse isso. E aí eles têm a capacidade de dizer que são jornalistas sem sequer ver o contraditório, fazer uma apuração para ver se o que o fulano disse bate realmente com a realidade, e daí eles vão construindo um negócio assim, o Alan recebia dinheiro. Quanto dinheiro? É igual lá no início do governo Bolsonaro, quando eles falaram que o Terça Livre recebia dinheiro da Secom. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, libera a planilha da Secom. Aí liberaram a planilha da Secom e foi descoberto que era, sei lá, 10, 15 pila, e era do AdSense, nem era da Secom. Então, esse pessoal fica falando assim, o Alan recebe de dinheiro. Que dinheiro é esse? É os bilhões que o Congresso liberou agora na calada da noite para o estado do Alconhonho, para fazer obra lá? Esse dinheiro que o Alan recebeu, por acaso, é percentual em cima de emenda para liberação de dinheiro público? Porque o que acontece com o dinheiro das pessoas se eu quero dar o meu dinheiro para a igreja, se eu quero dar o meu dinheiro para o Alan, se eu quero fazer clipe ostentação jogando dinheiro para cima, o dinheiro é meu. O que importa para a audiência é o que é feito com o dinheiro dos impostos. Quanto dinheiro eles vão gastar levando aquela caterva toda para o Japão agora? E a Janja, que já foi para o Japão, está indo para a França, e os empresários que vão voar junto com o Lula? Que tipo de lobby que eles estão fazendo lá? É isso que interessa para a sociedade. Se o Alan recebeu criptomoeda, quanto de criptomoeda, só interessa se esse dinheiro foi desviado dos cofres públicos, coisa que não foi, porque se tivesse sido desviado, ela teria falado, né? Então, em vez de fazer jornalismo, eles ficam se prestando a esse papel de quenga do regime, o que é realmente lamentável. Quengas e cadelas do regime. Frase. Eu tenho só dar uma notícia aqui em primeira mão. Acabou de sair. A Débora Rodrigues, que pintou Perdeu o Mané na estátua, recebeu uma condenação de 14 anos de prisão. Então, ela, que estava presa preventivamente até agora, recebeu essa pena completamente absurda. De novo, a gente fala em crimes do Supremo. Alan, desculpa, eu só precisava colocar isso, porque é trágico isso daí, completamente trágico. É trágico, a equipe da Timeline fez um vídeo em inglês, né, para explicar em detalhes o quão absurdo é tudo que envolve o caso da Débora. E, assim, é estarrecedor. É um filme de terror, né, que a gente está vivendo no Brasil nesse momento. Mas a gente precisa entender como que esses torturadores, esses terroristas, como que eles trabalharam para chegar a ter tanto poder assim, Marco. E eu quero lembrar a sua audiência de números, dados e datas, que é sempre o que a gente gosta de fazer no Timeline, fazer uma linha do tempo, para explicar o quão determinados são essas pessoas. Quando eles criaram o Partido Comunista, em 22, no Brasil, eles sofreram uma sequência de derrotas. Na década de 30, o Prestes foi para Moscou, começou a ANL, agora me esqueci a sigla da ANL, não é a ALN, Aliança né? Nacional Libertadora? Então, era a ANL. Isso. Por quê? Era para criar, a estratégia de Moscou à época era para criar as frentes populares, né, que inclusive aqui nos Estados Unidos foi criado também, tá? Popular Front. E que foi, inclusive, um dos Popular Fronts que foi criado aqui nos Estados Unidos foi pelo Alan Lomax, que eu já expliquei inúmeras vezes, que era o cara que controlava todo o cenário de música nos Estados Unidos. Ele que criou o que posteriormente foi categorizado como música popular. Isso também aconteceu no Brasil, por meio de José Ramos Tinhorão, no caderno B do Jornal do Brasil, mas isso é um outro assunto. O meu ponto é, os caras começaram ali com grupos de estudos,
na década de 20, na década de 30, foram para Moscou, tiveram treinamento, tiveram palavra de ordem, criaram essas frentes populares. Essa aliança nacional libertadora foi criada pelo Carlos Prestes, foram perseguidos durante Vargas. Quando os caras estavam retomando, Marcão, os caras tinham 4 mil membros filiados ao partido. Dá um chute aí, o que eles conseguiram em um ano depois? Um ano depois. De 4 mil membros. Dá um chute aí. Adriles, Paula. Dá um chute, um número aí. Em um ano de trabalho, um pouco mais de um ano de trabalho, o que os caras conseguiram de membros quando eles estavam ali perseguidos? Eles estavam destruídos, estavam aniquilados, com 4 mil membros. Lembrando que a população brasileira à época era de 45 milhões. Vamos chutar 50 mil. 200 mil. Os caras conseguiram 10% dos votos. A primeira eleição que eles puderam participar depois que caiu a proibição do Partido Comunista no Brasil. Ou seja, eles saíram de 4 mil membros para 200 mil membros. A primeira eleição deles, eles conseguiram 600 mil votos. 600 mil votos. Os caras fizeram uma estrutura que é própria de quem é determinado a fazer o trabalho bem feito. Sim. Cadê o nosso lado? Eles sofreram... Marcão, lembre-se as datas. Eu gosto muito... Eu queria muito a gente ter teu estúdio, a tua estrutura, a minha estrutura. Eu queria muito que a gente tivesse essa estrutura da Globo News aí, pra gente colocar na TV, ou levantar, mostrar gráficos, para deixar palpável para a população, mostrar que foram mais de 10 anos, mais de 20 anos, os caras ali, ó, penando e conseguindo mudar o cenário. E aí, quando a gente tá aqui na luta, o pessoal quer as coisas da noite pro dia. Tem muito disso, esse imediatismo, né, Alan? E a gente tem que planejar, né? Tudo curto, médio e longo prazo. Marco, você acha que eu vou conseguir vencer um adversário que espera 10, 15, 20, 30 anos para poder mudar o cenário? Você acha que eu vou conseguir ter êxito se do meu lado todo mundo quer as coisas para o dia seguinte? Sim. Não dá. Nós precisamos ter essa consciência. É horroroso o que está acontecendo com a Débora, é horroroso o que está acontecendo com todos os presos do 8 de janeiro. Essa turma que aprendeu, essa turma aí, já foi anistiada na década de 70, a lei de 1979. Sim. Eles lutaram décadas para anistiar essas pessoas. Eles lutaram décadas para que esses anistiados chegassem ao topo do poder hoje. E eles estão no topo dos jornais, eles estão no topo das redações, eles estão no topo do poder judiciário, eles estão no topo do poder legislativo e também no poder executivo. E eu quero mostrá-lo uma coisa que vai exatamente na linha que você está falando, que também é recente, matéria aqui da Revista Oeste. Queria ouvir o Adriles sobre isso, que o Adriles vai ter que sair. Imprensa, Adriles, Jorge, Alan e professora Paula, só será punida, olha que bonito isso. Essa manchete a gente tem que, tem que colocar num quadro. Por falas em entrevistas, se souber da falsidade das declarações. Decide o Supremo Tribunal Federal. Veículos serão responsabilizados se forem comprovados o conhecimento prévio das informações falsas ou a negligência na apuração. No caso, Adriles, de transmissões ao vivo, o veículo não responderá por acusações falsas feitas pelo entrevistado. No entanto, deverá garantir o direito de resposta em condições equivalentes de espaço e destaque. Se for assim, Adriles, o Alan, acho que pega uns 2 anos de programação, 24 horas por dia da Globo News. Ele entra na Globo News e a Globo News tem que dar um direito de resposta para ele de pelo menos 2, 3 anos, Adriles. Veja bem, essa é uma decisão reformada, né, do STF, que tinha decidido que se houvesse indícios de falsidade na declaração de um entrevistado num programa ao vivo, por exemplo, a imprensa seria punida, o veículo seria punido. Trocou 6 por meia dúzia, se foi comprovada a veracidade dessas informações falsas. Vou dar um exemplo para não ficar só na teoria. Se eu digo que o Alexandre de Moraes é um tirano, é um ditador, que censura, persegue, cria crimes que não existem para perseguir desafetos políticos, isso é da ordem do quê? De uma falsidade, de uma verdade, de uma opinião subjetiva? Essas 3 hipóteses podem ser contempladas por qualquer juiz. Quem vai contemplar essa veracidade das minhas informações vai ser o Alexandre de Moraes, no cargo de uma 4ª instância, de um 4º poder do STF, que apura fake news no inquérito que cria uma tipificação criminal que não existe para onerar
exatamente donos de veículos de comunicação, ou de programas de televisão, ou de programas jornalísticos, quaisquer que seja, para concordar e anuir com esse tirano, censor, ditador chamado Alexandre de Moraes e seus demais cúmplices do STF. Ou seja, só essas declarações que eu estou dizendo aqui podem causar ao Marco Antônio, que é o apresentador e dono do programa, uma multa, uma prisão, uma censura. O jornalismo se dá por investigação e opinião. A investigação pressupõe também uma opinião sobre a percepção da realidade. Isso pode acarretar alguns equívocos ou discordâncias de quem lê, ou vê, ou assiste um programa de televisão. Quando o juiz supremo se arvora como juiz da verdade, você cria uma ditadura que sufoca toda a base do jornalismo, que é a opinião, que é a investigação da realidade. Quando a realidade é imposta de cima para baixo, e alguém poderia dizer, não, Adriles, eles estão falando de verdade factual. Eu estou dando uma opinião. Eu disse em 2022, nas minhas redes sociais, que havia censura no Brasil. Dia seguinte, eu fui censurado porque eu disse que havia censura. Que o juiz censor não admite ser chamado de censor. É disso que se trata, Marco Antônio Costa. Censura. Em nome de uma verdade imposta goela abaixo da população, goela abaixo do jornalista, goela abaixo de programas e jornais, você cria uma hegemonia de uma verdade que é mais apetecível ao censurador. Cara, a perseguição da verdade está desde Sócrates lá. Diálogo, tese, antítese, síntese, alguém pensa uma coisa, outro pensa alguma coisa, a gente investiga e chega talvez a um denominador comum do que venha a ser verdade. Agora você tem uma verdade suprema, goela abaixo da população. Se eu digo que o Lula é ladrão, sendo condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, eles vão dizer que eu estou mentindo. Foi o que aconteceu na eleição, por exemplo, de 2022. Só que eles estão fazendo isso em âmbito de todo o território jornalístico. Eles estão acabando e destruindo o jornalismo. Eles já destruíram, de alguma forma, a possibilidade do cidadão não ter nenhum tipo de medo de externar a sua opinião. É isso que eles fazem. É uma ditadura asséptica, limpinha, que coloca algumas cabeças expostas assim, ó, fulano, Alan dos Santos faltou com a verdade, Paula Marisa faltou com a verdade. Aí coloca numa lança, persegue, censura, prende, arrebenta, destrói, tira o dinheiro, a ruína da pessoa e coloca um medo. Agora eles querem fazer isso com toda a indústria jornalística no Brasil. A sorte deles é que a maioria da grande mídia, da grande indústria jornalística do Brasil, já é anuente. A Rede Globo é um capacho de tirano. Então, essa verdade consentida, que é uma mentira explícita de que a gente vive na democracia, é colocada diuturnamente pela Rede Globo, dizendo que o Alan dos Santos é um criminoso, que o Paulo Figueiredo é um criminoso, que o Constantino é um criminoso, estão recebendo dinheiro de redes sociais como se fosse um crime. Eles querem a hegemonia total, absoluta e restrita diante da verdade mentirosa portada por esses tiranos supremos que nos governam. Muito bem, Adriles. Quero aproveitar para agradecer a sua participação. Obrigado, sempre muito obrigado, Alan, Paulinha. Muito feliz. Aí, ó, Adriles já sai o Libertação. Ele tem em todos os lugares e antijogo na livraria.fiodiario.com. Obrigado, meu amigo. Uma ótima Valeu, sexta. queridíssimos. Até breve, até sempre. Até breve. Cadê o Alan? Aí, ó. Meu Deus, já cortaram até o Alan. Era para sair só o Adriles, tiraram o Alan. Com saudade do Adriles, o Adriles me vem rápido assim, vai embora. É que tá, o programa hoje deu uma misturada aqui, a gente... Mas, Alan, a nova tese, a tese anterior consolidada pelo Alexandre de Moraes sobre essa questão, falava em dever de cuidado na verificação dos fatos, indícios concretos da falsidade. E a tese atual não vai nada muito além disso, ela piora, na verdade, e é uma oficialização do Supremo. Isso daqui tem que ser traduzido em inglês, Alan, e tem que ser levado para os Estados Unidos. Isso daqui é muito grave. Constatada, item 3 aqui de um resumo que a Revista Oeste fez. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção de ofício, Alan, ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais sob pena de responsabilidade. A pena de responsabilidade é aquela multa baixa que eles colocam, não era? 50 mil para quem usasse o X? Não era isso por dia? Então, isso daqui é a oficialização da censura, promovidos numa ação pelo Diário de Pernambuco e assinada também pela Abrage, que você acabou de citar.
O Diário de Pernambuco, diga-se de passagem, um dos jornais mais antigos do Brasil, pertencia aos Diários Associados, né? Que era um conglomerado de jornais criado, não foi criado, mas que teve como dono o Carlos Lacerda, um conservador. O que ocorre nos últimos anos, Marcão, desde 2018, sobretudo, para cá, é que hoje o establishment, a elite que está no poder, e quando eu falo que está no poder, não é a elite política. É banco, artistas, quem domina os monopólios dos diferentes business que tem no Brasil, por exemplo, a indústria do show business, que é cinema, TV, rádio, música, etc., e também a classe política. Esse establishment, ele não entendeu ainda o que vem a ser a internet. E por não saber o que é a internet, eles estão vendo que eles podem facilmente ser derrotados. Você imagina, Marco? Antigamente, para você ter uma boa câmera, um bom microfone e a possibilidade de sair da sua casa para chegar na casa das pessoas, era um parto e você precisava de muito dinheiro, muita licença. Hoje, você liga um celular, bota um celular sem microfone, ou abre a câmera do próprio computador, dependendo do computador. Tem computadores hoje, a câmera é muito boa, e acabou, você não precisa de mais nada. E aí, como é que você combate isso? A não ser voltando a ter monopólio. E aí eles vão inventar todo tipo de desculpa. Porque o que aconteceu em 2018, inclusive, indico aqui a todos que assistam o meu discurso na manifestação, um dia antes da manifestação lá de Copacabana. Eu fiz um discurso na manifestação que teve em Orlando pelo IES Brasil. E eu explico, eu faço uma linha do tempo o que aconteceu em 2018 e por que eles nos chamam de gabinete do ódio. Porque são eles quem detinham um monopólio de poder falar de políticos, colocar políticos num lugar onde eles não ficam confortáveis, ou seja, pode usar a palavra colocar o político com medo, mas o medo aqui é uma palavra muito forte. É deixar o político numa situação desconfortável, como aconteceu com o Caiado aqui na entrevista aqui no Fio Diário, onde ele queria tergiversar sobre outros assuntos, nós queríamos mostrar um outro, ele estava pavimentando ali a questão política dele com relação ao desejo que ele tem para a política em 2026, e nós estávamos aqui falando, o ponto crucial, problemático que nós estamos vivendo nesse exato momento no Brasil é a censura. Ele não tem esse desconforto na Globo, ele não tem esse desconforto nas mídias lá do Goiás, e os outros políticos também. E não é só porque é o Caiado, mesmo políticos de direita, por exemplo, o Lacombe, como exímio jornalista, ele precisou fazer uma pergunta dificílima para o Eduardo Bolsonaro, mas que é o dever do jornalista. Ele é filho do presidente, e como é que foi a conversa com seu pai? O Lacombe foi assim, o jornalista que tem que fazer aquela pergunta difícil numa situação delicada da vida da pessoa. A pergunta que não podia ser omitida. Perfeito. Então, assim, isso é o que o jornalismo verdadeiro faz. Ele faz a pergunta que ninguém quer falar. Que ninguém exato. Quer fazer. E esse é um ponto, porque hoje tem muita gente que espera de nós só torcida. E a gente tem uma torcida para melhorar o Brasil, a gente tem um caminho, a gente não esconde isso de ninguém. Agora, dourar a pílula é diferente, né? A gente sabe quando é uma pílula amarga e ela tem que ser tomada. Quer dizer, não adianta ficar adorando pílula. Nós não somos assessores parlamentares, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui obedecendo uma hierarquia onde, né, eu estou aqui dentro de um comando. Porque, por exemplo, eu desço a lenha no Nunes Marques e no André Mendonça desde sempre. O Nunes Marques foi uma escolha ruim do Bolsonaro? Foi uma escolha ruim do Bolsonaro. Acontece, a vida é assim. Você acerta, você erra. Bolsonaro fez gol de placa durante a gestão dele e cometeu alguns erros. E ele sabe disso, ele admite isso publicamente. Vejam só vocês. Matéria aqui, no GC5, meu querido Torre. CNN Brasil, a STF conclui Moraes, Dino e Zanin estão aptos a julgar tentativa de golpe. André Mendonça foi o único que divergiu no caso de Moraes e Dino, concordou com a participação do Zanin no julgamento. E o Cássio Nunes votou junto com a turma. Então, a gente tem esse papel, né, professora, de
trazer isso para a nossa audiência, porque não dá, quer dizer, é um cara que tinha que estar denunciando para a imprensa internacional e ele está escondido no gabinete dele. É um cara que tinha que estar ajudando na articulação para reformar e para mudar o próprio Supremo Tribunal Federal. Um cara de dentro que está se omitindo, que está fugindo da missão que ele deveria cumprir hoje no Brasil. É bem complicado esse papel de tentar ser honesto com a audiência, porque tem vezes que a gente vai falar coisas que não agradam. Mas, ao mesmo tempo, eu deito a minha cabeça no travesseiro de noite e durmo tranquila, porque eu não faço uma personagem. E eu sou um ser humano, eu posso errar, eu posso falar uma coisa num dia, no outro dia eu perceber que eu estava errado. Ó, pessoal, errei na minha avaliação. Isso acontece. E mais uma coisa que eu queria adicionar é o seguinte: vamos pensar no nosso entorno, nos nossos amigos, na nossa família, nossa mãe. Se a gente está vendo que a nossa mãe todo dia está tomando uma garrafa de cachaça, mas eu gosto muito dela e vejo que ela, sei lá, ela não pensa nos problemas, mas eu sei que aquilo vai fazer mal para ela. Então eu vou lá e vou dizer, ó, não é legal tomar uma garrafa de cachaça, tá te encachaçando, tá te matando. Às vezes eu vou ser até meio dura, para com essa bosta, senão eu vou sair daqui e nunca mais vou falar contigo. Eu tô contra a minha mãe? Tô boicotando a minha mãe neste exemplo hipotético? Não, é uma pessoa que eu gosto, eu vou falar a realidade. Agora, se eu tenho a intenção, de repente, de conseguir um dinheiro para comprar um carro que a minha mãe me prometeu, e se eu sou uma grandíssima filha de mamãe, eu vou falar, não, mãe, esse negócio aí do beber cachaça que os outros falam que faz mal, tá tudo certo. Inclusive, eu vou aproveitar uma hora que ela estiver bêbada para conseguir o dinheiro que eu quero. Eu peguei esse exemplo porque é o seguinte: no entorno de políticos poderosos, no geral, não estou falando aqui de A, B ou C, mas do geral, tem um monte de gente em volta que fica puxando o saco do político e dizendo que ele é lindo, ele tá fazendo uma baita de uma cagada. Não, é lindo, é maravilhoso. Porque essas pessoas têm interesse, cargo, dinheiro, informação, sei lá, ficar famoso, alguma coisa. Então, este entorno irritante, que fica puxando o saco de político e que não fala o que tem que ser falado, ainda vai pegar e vai apontar a arminha para os outros que estão falando as verdades inconvenientes para o bem desse político, para ele parecer ali o gostosão, conseguir alguma coisa. E, infelizmente, a gente está vendo esse movimento. Olha, teve em uma única semana, pessoal, Marco, em uma semana, eu estava num meme como cadelinha do Deltan, como a véia do MBL, eu que cunhei o apelido do movimento Bumbum Livre, eu era do MBL, cadelinha do Deltan, traidora da direita, sabe assim, todos intergaláctica e bolsonarista. Tudo eu era ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não vou me render para essa patatinha de ficar puxando o saco. Então, eu gosto do Bolsonaro. Eu quero que ele volte para a presidência. Mas eu não vou dizer que foi muito lindo ele ter demitido a Catel e ficado com o Santos Cruz no bolo da Atlantic Council, que lá atrás eu fui chamada de traidora e de não sei o quê. Eu não disse, ai, que legal o Moro na justiça, que bom. Não, eu falei assim, ó, tá uma bosta isso aí, o cara vai dar ruim. Ah, você é traidora, o Moro não sei. Gente, vamos parar, vamos acordar. Tem, assim, ó, principalmente perfil que não mostra o rosto na internet, tem muito assessor que é pago para estar fazendo aquilo ali, entendeu? Então, eu vou dizer o que eu tenho que dizer. E pronto, porque o meu compromisso é com o público, eu tô sendo honesta com ele, eu posso errar e amanhã vir e dizer, ó, eu errei. Paulinha, e esses militares, né, que a gente apontava, o próprio professor Olavo apontava, o próprio Bolsonaro reconheceu. O Bolsonaro reconheceu. Exato, numa entrevista que ele deu a Auri Verde faz, eu acho que algumas semanas atrás, ele reconheceu aquilo que quando a gente falava, quando tu falava, eu falava, Fernanda Salles, a gente era apedrejada. Então, assim, existe um pessoal, não vou citar nomes, mas atualmente existe, inclusive, políticos que estão fazendo um papel lamentável de atirar em pessoas que estão nessa trincheira da direita, do conservadorismo, desde 2013. Que quando todo mundo falava que o Bolsonaro era um maluco, a gente estava organizando a recepção para ele no aeroporto. Então, assim, vamos parar, pensar um pouquinho, porque o momento que a gente está vivendo, ele exige uma coesão, às vezes com pessoas com quais a gente nem concorda tanto assim,
e não ficar atirando no aliado que está ali na trincheira, principalmente o aliado de longa data, porque ele não é um puxa-saco e lá na frente ele não vai puxar o tapete porque não conseguiu um cargo. Coisa que o Bolsonaro, eu acho que agora ele entendeu, eu acho que agora ele aprendeu, que é o que mais tem, infelizmente, dentro dessa direita nojenta que surgiu, desse pessoal que saiu do PT e do Centrão e agora botou a camiseta verde e amarela para apontar que os outros são traidores. Eu até acho que isso daí cheira a quinta coluna, é uma mistura de quinta coluna. É claro que é, a direita duguinista, que é paga e que tem, inclusive, gente do STF aí mandando pautinha para blog da direita.